Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Novamente estamos aqui no quadro Introdução ao Arduino. Hoje já estamos na aula 4, graças a Deus. Sou o Joel da Polaris Tech, mecatrônica aprendendo na prática. Não deixe de assistir às aulas anteriores, ok? Desse quadro Introdução ao Arduino. Hoje a gente vai abordar um pouquinho das funções Digital Write, tá bom? Onde iremos utilizar um exemplo acionando um LED, mas poderia ser para acionar o que quer que você deseja no seu código, na sua lógica, tá bom? A ideia é apresentar a concepção da escrita digital. E iremos também ler um sensor ou um botão usando a função Digital Read, ok? Onde nós lemos um sinal booleano ligado ou desligado, ok? Aí por isso que eu pontei aqui, pode ser um botão ou um sensor, perfeito? Iremos testar aqui cada função no software Tinkercad, que já mostrei na aula 1, onde você consegue ir no site e acessar gratuitamente, tá bom? Então vamos lá. Já estou aqui com o Tinkercad aberto, ok? Eu vou colocar meu Arduino aqui na minha montagem e uma protoboard, perfeito? Para a gente começar a ver um pouquinho do código em si, da função, eu vou primeiro escrever aqui no próprio Arduino IDE, que é a ideia do Arduino, e depois a gente só copia esse código e joga aqui no código do Arduino do Tinkercad, tá bom? Como eu já mostrei para vocês nas aulas anteriores. Então vamos lá. Para a gente conseguir utilizar essa função Digital Write e a função Digital Read, é muito simples, tá? Primeiro, como exemplo, eu vou definir aqui um define. Eu vou definir que o meu LED, ou algo que eu queira acionar, seja, por exemplo, meu pino 13, ok? Como é algo que eu quero acionar, então isso vai ser uma saída. Então eu uso a função pin mode, entre parênteses. Coloco a instância que eu criei, que é o nome da variável, né? Que é LED, e ele vai entender que é o pino 13 em si. Coloco vírgula, output, ponto e vírgula, ok? Pra gente começar, ó, vou colocar um comentário aqui. Ok, criei aqui minha variável LED, ela é o pino 13. Estou definindo que LED é uma saída, é uma output. Agora vamos usar a função Digital Write para justamente acionar esse LED, que é uma saída. Então, eu posso simplesmente vir aqui e digitar. Observe a sintaxe, que a primeira palavra, digital, é minúscula. E o write, você coloca o W maiúsculo e segue o jogo. O que eu quero acionar? O que eu quero escrever digitalmente? É o LED, certo? Então, coloque aqui LED, vírgula. O que eu quero que aconteça com esse LED? Eu quero desligar ele ou ligar? Se eu quero ligar, eu uso aqui a função hike, toda maiúscula, tá bom? Por conta da sintaxe do Arduino. Perfeito? Eu quero agora colocar um temporizador de 1 segundo para a gente conseguir ver esse LED piscando durante 1 segundo, perfeito? E desligando durante 1 segundo. Então a gente utiliza a função chamada delay no Arduino, tá bom? O tempo que você deseja inserir aqui é em milissegundos, ok? Tem também um tipo de delay que é em microsegundos, mas eu vou apresentar futuramente. Por enquanto vamos trabalhar com esse tipo de delay que é em milissegundos. Então se eu quero colocar 1 segundo, eu tenho que colocar 1000 milissegundos. Ponto e vírgula, sintaxe do Arduino. Agora, depois de 1 segundo, eu quero que o meu LED desligue, certo? Então novamente, digital write, abre parênteses. Quem que eu quero desligar? O LED, certo? LED, vírgula. E agora eu quero desligar o LED. Então eu coloco a palavra low, que significa baixo. Ou seja, aqui eu estou deixando o LED em nível lógico baixo, que é desligado. E aqui nessa primeira função, nível lógico alto, perfeito? Ligando. Aqui, literalmente, ele envia 5 volts no pino 13, tá bom? No momento que eu faço essa função Digital Write e falo que é a variável LED, que é o que a gente definiu, né? Instanciou aqui. LED. E o LED é o pino 13. Então ele vai enviar os 5 volts para o pino 13. Perfeito? Quando eu utilizo essa função high. Quando eu utilizo a função low, não é a função em si, mas é o que eu quero que aconteça, eu estou falando para o Arduino cancelar, meio que desligar esses 5 volts que estava sendo enviado para o Arduino. Então ele para de enviar os 5 volts para o pino 13.
ou seja, mantém em 0 volts. Não tem nenhuma tensão, perfeito? Não há como ligar o LED com 0 volts. Então, não é que ele para de enviar, ele simplesmente cancela, entende? Ele desliga essa saída digital, perfeito? Não envia nenhum tipo de tensão, mantém-se em 0 volts. Então, nessa parte do código, o LED ele vai desligar, porque está em nível lógico baixo, utilizando essa função digital write, perfeito? Na sequência, eu quero colocar um outro delay, tá bom? Um outro temporizador. Esse eu vou colocar um temporizador de 3 segundos, ou seja, 3.000 milissegundos. Terminou cada função, coloca ponto e vírgula, perfeito? Lembra que o void loop é o que vai ficar rodando minha lógica infinitamente, e o void setup é o que é apenas utilizado para inicializar as funções, definir tipo dos pinos, etc. É isso que vai acontecer aqui, tá bom? Então eu aqui defini que o meu LED é o pino 13, perfeito? Do Arduino. No void setup eu estou definindo que LED, que é o pino 13, é uma saída, output, perfeito? E no void loop a gente criou a lógica. Digital write, estou falando para o LED ligar, ele vai entrar em nível lógico alto. Na sequência ele vem com um temporizador, um delay de 1 segundo. E na sequência, ó, digital write, LED, low. Estou desligando essa saída digital, perfeito? Mantendo ela desligada. Na sequência vem com um temporizador de 3 segundos, ou seja, 3.000 milissegundos. E ele vem aqui novamente, vai ligar o LED, esperar um segundo, vai desligar o LED, depois vai esperar 3 segundos e assim consecutivamente. Então eu vou copiar todo esse código e vamos para o Tinkercad, tá? Aqui no Tinkercad, a gente vem aqui, eu já mostrei aqui como coloca o Arduino, a protoboard. Para a gente inserir um código aqui, Arduino C/C++, é só vir aqui, ó, nessa caixinha código. E aqui ele já vem com um código, tipo, pré-definido, tá? Que é um código exemplo. Eu posso apagar tudo isso daqui e colar o meu código, perfeito? Então aqui meu código já está no Tinkercad. Perfeito, agora eu tenho que montar meu circuito eletrônico, tá bom? O que é mesmo? É um LED, certo? Como eu mostrei na aula já, eu posso vir aqui com o meu GND, passo aqui para o barramento do negativo. O meu pino 13 vai ser quem irá acionar o meu LED, tá bom? E o terminal catodo do Arduino, eu vou ligar ele no resistor de 150 ou 220 ohms, tá? No cálculo ele dá pra gente 150 ohms, mas ele fica trabalhando com a corrente de 20 mA ali, na risca. Com 220 ohms você consegue diminuir um pouco essa corrente do LED, então você diminui até o risco de queimar ou algo do tipo, de alguma sobrecorrente, tá bom? Então aqui, ó, o circuito está feito. Vamos analisar aqui, ó. Literalmente, o meu pino 13 está ligado no terminal anodo do LED, que é o positivo, tá bom? O terminal catodo do LED está ligado em série com um resistor, ligado na onde? No GND do Arduino, tá bom? Vou até mudar para cor preta aqui. A cor preta. Certo? Então vamos lá. Com o código aqui já passado para o software, se eu startar e não der nenhum erro, ele já vai inicializar, ó, ligando o LED, esperando um segundo e depois desligando. Vamos lá, iniciar simulação. Então observa, deu certo. Ligou por um segundo. Um segundo, aí agora desligou, vai aguardar 3 segundos, depois vai ligar novamente, um segundo, e assim consecutivamente, tá? Essa é a função digital write. Por exemplo, se eu quero que ele se mantenha ligado por 3 segundos também, então eu coloco aqui, delay de 3.000 milissegundos. Iniciar simulação. Então observa, agora ele vai ligar durante 3 segundos, depois vai desligar durante 3 segundos também, e na sequência vai ficar rodando o loop infinitamente. Tá bom? Basicamente é isso, a função digital write. Eu estou escrevendo digitalmente em algo que eu queira acionar ou desligar, tá? Ele literalmente envia 5 volts aqui para esse pino 13, que é o que a gente definiu. Vamos supor que eu queira mudar o pino aqui do Arduino, não quero mais que seja o 13. Então tá bem simples, como a gente viu aqui em cima. Nós definimos que o LED ele é o pino 13, eu vou definir agora que ele é o pino 7, por exemplo. Então, aqui na minha ligação física, ó, eu tenho que jogar aqui pro 7, certo? Literalmente. Então, olha só, agora o pino 7 que está ligado no Arduino. E no código, ó, nós definimos que o pino 7 é o Arduino, é o LED, tá bom? Então, se eu inicializar a simulação, ele vai ligar o LED, normalmente. A gente pode até conferir aqui colocando um multímetro, para vocês observarem que interessante. Por exemplo, colocar aqui nessa perninha aqui do LED, e o negativo, posso colocar aqui nesse GND.
Se eu inicializar, ó, repara, 4.44, 0 volts. Aí agora ele está mandando tensão, cortou tensão. Por que ele não está dando 5 volts específico? Porque o LED consome uma tensão, tá bom? E nós temos também um resistor aqui, limitador de corrente, tá? Então, não ficaria com 5 volts cravado aqui, por conta do consumo do LED, perfeito, tá bom? Então, é isso, tá? Essa função digital write, onde a gente faz a escrita digital. Agora, nós iremos ver sobre a função digital read, tá bom? Digital read, aonde nós podemos ler um botão, perfeito? Vou colocar aqui no comentário. Função digital read, ou seja, uma leitura digital, certo? Da mesma forma que a função digital write, eu estou escrevendo digitalmente, no digital read eu estou lendo digitalmente. O que? Alguma coisa, certo? Isso que a gente vai analisar agora. Então vamos lá. Eu vou utilizar esse mesmo código de exemplo, porém eu vou adicionar aqui mais 3 linhas de código, se eu não me engano. Eu vou definir agora ó, aqui hashtag define. Eu vou escrever agora vou instanciar, criar uma variável chamada botão e vou definir, por exemplo, que ela é o pino 2, tá? Botão. É um botão ou um sensor, perfeito? Então, agora no void setup, eu preciso informar para o Arduino o que é esse botão, perfeito? O que é esse botão? Então, eu escrevo aqui a mesma função, pin mode. Agora, a palavra botão, certo? Que é a variável, vírgula. E o que é esse botão? É uma entrada, certo? Eu estou enviando um sinal para o Arduino. Então, eu vou chamar de input. Perfeito. Você acertou, tá? Certo? Então, o LED é o meu output, que é uma saída, e botão é o meu input, que é uma entrada digital, ok? Então, vamos lá. Como é que eu posso fazer para ler esse botão agora? Para a gente poder ler esse botão, eu posso criar uma variável também, por exemplo, booleana, tá? Bool, estado, botão, perfeito? Que é ligado ou desligado, ponto e vírgula. E eu posso definir aqui que a minha variável estado botão igual, tá? Será quem? A minha leitura digital desse botão, perfeito? Ou seja, a gente digita digital read, a mesma ideia. A palavra digital em minúsculo e read, a primeira letra, maiúsculo. O que eu vou ler digitalmente? É botão, certo? Botão, literalmente, ele é o pino 2 do Arduino. Então, aqui dentro dos parênteses do digital read, eu escrevo botão, ponto e vírgula, perfeito? Ou seja, eu estou atribuindo para essa variável estado botão a leitura digital, o estado lógico dessa função digital read do botão, perfeito? Que é justamente o pino 2 do Arduino. Ou seja, para a gente conseguir agora acionar o LED, utilizando esse estado lógico do botão, eu vou ter que usar uma condição if, tá bom? Uma condição if, que é se. Vou apresentar mais profundamente nas próximas aulas, tá bom? Mas, basicamente, isso é uma lógica condicional. O que eu vou fazer aqui? Eu vou analisar se o meu estado do botão for igual a ligado, certo? Então, eu coloco a variável que eu quero comparar, analisar, verificar a condição. Eu coloco agora igual, que é a sintaxe do Arduino. E agora, o que eu quero comparar? Qual que é o estado lógico que eu quero verificar esse estado do botão para acionar o LED? Quando ele estiver acionado, certo? Então, eu coloco igual a true, perfeito? Agora, por sintaxe do Arduino, você abre chaves, perfeito? O que irá acontecer aqui? Se estado do botão for igual a true, ou seja, apertado, temos aqui, ó, eu posso até tirar o delay, tá bom? Posso tirar tudo isso daqui. E eu coloco outra chave aqui. Ou seja, se estado botão, que é a variável que está lendo o pino 2, literalmente, que a gente instanciou com a palavra botão, for igual a true, ou seja, verdadeiro, a gente tem a função aqui, digital write, ligar LED, certo? LED, vírgula, hide, perfeito? E se a variável estado botão não for verdadeira, ou seja, true, a gente utiliza aqui a função else, certo? Que faz parte dessa lógica condicional.
esse comparador, perfeito? Que é o if. O if é, traduzindo, se não. Ou seja, se a variável estado do botão não for igual a true, eu quero que desligue o LED, certo? Então, mesma função, digitar right, LED, porém aqui agora, para desligar, eu utilizo a função low, perfeito? Então vamos lá, só fazer um breve resumo. Definimos que a palavra variável botão é o pino 2 e LED é o pino 13, perfeito? Na sequência, nós criamos uma variável do tipo booleana, chamada estado botão, perfeito? No void setup, nós definimos que LED, que é o pino 13, é uma saída digital, e botão, que é o pino 2, é uma input, é uma entrada digital. Isso no void setup. No void loop, que é onde vai ficar rodando o código, nós atribuímos para a variável estado botão, que é booleana, a leitura desse botão, que é o pino 2, perfeito? Com a função digital read, perfeito? Na sequência, viemos aqui com uma lógica condicional if e estamos verificando se a variável estado botão é igual a verdadeira. Ou seja, se esse botão aqui, que é o pino 2, estiver com 5 volts lá, ou seja, ele estiver acionado, perfeito? Se sim, digital right, LED, high, estou ligando o LED. Else, se essa condição não for atendida, digital right, LED, low, estou desligando o LED, perfeito? Então vamos lá, vou copiar todo esse código, jogar aqui no Tinkercad, e agora eu só preciso adicionar o botão, certo? Só que eu já vou até mostrar para vocês uma possibilidade, que é onde você define que o botão ele é chamado de input pull up, tá bom? Pull up, ou seja, eu vou utilizar o resistor interno do Arduino, beleza? Então o que eu faço aqui? Eu posso colocar o botão aqui, lembrando que esses botões é chamado de push buttons. Entre esse terminal 1B e 2B, temos aqui um sinal normalmente aberto, tá? Quando eu apertar o botão, ele fecha. E esses dois barramentos aqui, ó, o 2B e o 2A, são interligados internamente, beleza? Tanto esse 1B quanto esse 1A são interligados. Então, olha só, se no meu código eu definir que o botão é o pino 2, né? Então vamos lá, 2, puxo pra cá. Aqui é onde nós fecharemos o contato, certo? Por ele ser o tipo NA. E como agora eu vou utilizar o resistor interno, eu vou ter que ligar o GND aqui no outro terminal do push button, tá? Vou colocar aqui uma cor amarela. Por quê? Porque ele já está ligado no resistor interno dele, ok? Então, beleza. Basicamente é isso. Eu utilizando esse tipo de função para definir que o botão é um input pull-up, ou seja, estou usando o resistor interno do Arduino, para eu não precisar fazer aquele pull-down ou pull-up com o resistor de 10K aqui, eu utilizo essa função, tá? A única diferença é o quê? Que agora ele inverte o sinal, tá bom? Ele vai inverter o sinal dos pinos. Então provavelmente eu vou até mostrar para vocês. Se eu ligar o LED aqui, ó, calma aí. Deixa eu tirar esse milímetro. Deixa eu só jogar esse pino 13 aqui. Opa. O pino 13 é o pino do LED, tá? Então vamos lá. Provavelmente se eu startar esse programa, ele já vai inicializar com o LED ligado, tá? Então vamos ver. Opa, deu um erro aqui. Esqueci de colocar o parênteses, peço desculpa. Fecha parênteses, posso startar. Então observa, ele já starta com o LED ligado, porque ele está reconhecendo que o botão ele está, entre aspas, acionado. Se eu apertar aqui, ele desliga o LED. Soltei o botão, ligou o LED, apertei o botão, desligou o LED. Por quê? Porque eu estou utilizando uma entrada do tipo input pull-up. Ele está usando um resistor interno do Arduino, habilitado por essa função. Então, para mim resolver isso, basicamente eu vou ter que inverter essa lógica. Aqui, como ele está analisando a lógica como true, verdadeiro, eu só mudo para false, tá? False. Então agora, sempre que eu apertar o botão, ele vai ligar o LED. Ligou o LED, soltei, desligou o LED. Por quê? Porque esse botão, utilizando esse input pull-up, que é o resistor interno, ele já está mandando ali um sinal NF, sabe? Ele já está mandando para o pino 2 os 5 volts, tá bom? Então ele só corta esse sinal quando eu apertar o botão.
entende? Por quê? Porque é o resistor interno, tá ok? Se, por exemplo, eu quiser não utilizar o resistor interno do Arduino, por se tiver alguma divergência com o tipo de sinal do botão, eu posso simplesmente definir aqui como input, tá bom? Sem ser o input pull up, e eu faço uma ligação do tipo pull down aqui no botão, tá bom? Aqui, como a gente sabe que esses dois barramentos são interligados, eu ligo aqui um resistor de 10K no GND do Arduino para não ter algum tipo de leitura parasita, tá bom? Por interferência eletromagnética e etc. Perfeito? E os 5 volts agora, ó, eu liguei no outro terminal do botão, ou seja, aqui nós temos um sinal NA e aqui um NF, né? Quando a gente pressionar esse botão, observe. Lembrando que aqui no código eu mudei para true agora eu estou detectando se é verdadeiro, se eu aperto o botão. Então olha só, apertei o botão, ligou o LED, tá? Soltei o botão, desligou o LED. Por quê? A corrente, ela sempre vai querer percorrer pelo caminho com menos resistência, tá? Então, se eu apertei esse botão aqui, está tendo uma corrente passando por esses dois terminais, o 2B e o 1B, tá? Ele vai ignorar esse resistor aqui no 1A, por esse barramento ser interligado internamente, tá? Então aqui ele gera pra gente um sinal confiável de 5 volts, perfeito? E não fica tendo variação eletromagnética, caso ocorra, ok? Então essa é mais uma maneira de garantir que o sinal ele chegue de forma correta, tá? Isso utilizando um método tradicional. Faço ligação input pull up, onde eu tenho um sinal NA, perfeito? Utilizando o resistor de 10K. E se eu quiser utilizar o resistor interno do Arduino, eu só defino aqui pull up, tudo maiúsculo. Posso remover esse resistor de 10K e a diferença é que eu tenho que mandar o sinal GND, ok? Aqui ele habilitou já o resistor interno do Arduino para esse pino 2. E aqui no código eu só altero isso, input pull up e o estado da lógica, tá? Eu coloco aqui false, para ele detectar o sinal false, por ser input pull up. Então se eu startar aqui, ó, quando eu aperto o botão, ele liga o LED. Soltei o botão, desligou o LED, tá bom? Então, basicamente é isso, tá? Essa questão da leitura digital, do que eu quero ler digitalmente, pode ser um botão ou um sensor, tá? Digital write, que é onde a gente faz a escrita digital, que é justamente nessa linha de código que o LED liga, ó, observe. Quando eu aperto o botão, ou seja, ele corta os 5 volts interno dele, então o Arduino está identificando que eu tenho uma lógica, um nível lógico falso aqui, um nível lógico baixo, perfeito? Nesse pino 2. Então é por isso que ele está ligando o LED. E na sequência, ó, viemos com o else. Por quê? Else é se o estado do botão não for igual a false, ou seja, desligado, aí ele vai desligar o LED, tá bom? Por quê? Porque é a lógica utilizando o resistor interno do Arduino, perfeito? Ou seja, sempre que eu solto o botão, ele está detectando como nível lógico alto dentro do Arduino, porque estou usando o resistor interno, tá? Por isso que essa lógica if, estado do botão igual a false. Se isso daqui não for verdadeiro, falso, né? Não for falso, então, se não é verdadeiro, certo? Então, dentro do Arduino, temos um verdadeiro aqui nesse estado do botão. Tá show? Então é isso, é uma aula bem simples. Então é isso, galera. Agradeço demais o tempo de vocês. Peço desculpas se eu falei alguma coisa errada. Sugestões, melhorias, por favor, comentem e tá? Se inscrevam no canal, por gentileza. Sigam-nos a gente no Instagram também, @polarastech. E nós vimos aqui como acionar um LED, perfeito, utilizando a função digital write, que é a escrita digital, 0 ou 1. Nós vimos também como ler um sensor ou um botão, que é a mesma concepção, perfeito, utilizando a função digital read, tá? Que é a leitura digital. E nós testamos cada função no Tinkercad, que é o software online gratuito, onde você pode montar seu protoboard, colocar o Arduino lá e testar seu código, sem problemas, tá? Nas próximas aulas, iremos abordar mais sobre leituras analógicas e acionamentos analógicos, né, que na verdade é o PWM, tá bom? Então é isso, gratidão demais, que Deus te abençoe, tamo junto, fica com Deus e